Bom, então vamos aqui iniciar a segunda parte do nosso primeiro módulo, que agora efetivamente nós vamos pôr a mão na massa. Vamos começar a trabalhar a nossa estrutura. Depois de todo esse protocolo de trabalho, de toda essa introdução, nós vamos agora pôr a mão na massa. E basicamente o que a gente vai fazer agora? A gente vai avaliar tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que já foi provado, todas as alterações que foram necessárias ser feitas. Atenção! Alterações pequenas. E nós vamos preparar o nosso modelo da seguinte maneira. Nós vamos pegar a nossa estrutura em zircônia, depois de ter sido provada e depois de estar aprovada para que a gente possa iniciar então a nossa parte laboral do trabalho, nós vamos fazer um jato de vapor. Se você não tiver um jato de vapor no seu laboratório, água, sabãozinho, detergente, uma escovinha mais rígida debaixo da água, limpa ela bem para você poder tirar todas as impurezas, todas aquelas toques de gordura, sangue, alguma coisa que possa conter, embora o médico deveria ter feito uma esterilização desse caso, mas às vezes não é feito, pode conter esse tipo de impurezas que podem contaminar a tua estrutura. Então a gente vai fazer uma limpeza muito bem feita, vamos deixar a estrutura pronta para receber a cerâmica e depois dessa limpeza muito bem feita, vamos secá-la muito bem sequinha e vamos levar ao jato de óxido. Essa parte do jato de óxido é importante levarmos em consideração uma coisa: a pressão do óxido que vamos exercer sobre essa estrutura tem que ser de no máximo 2 bar ou 25 psi. Por que essa informação? A gente tem por mania aumentar a pressão, põe lá em 4 bar, em 6 bar, que geralmente é o máximo da maioria dos jatos de óxido que tem por aí. E é uma pressão absurda, se aquilo bate na tua unha, fura a tua unha imediatamente, porque é mesmo muito forte. Então você vai fazer um jateamento superficial de toda a tua estrutura para você ampliar a limpeza da tua estrutura e dessa maneira fazer com que ela crie inclusive micro retenções para ela receber tanto a parte do glaze quanto a parte da ceramização inicial. Então é importante que você utilize uma pressão baixa para que você não seja muito agressivo com a tua peça, por vários motivos. Porque podem haver pontas incisais muito fininhas, em que se você bate um óxido muito forte ali, podemos eventualmente causar até uma fratura naquela face, e para consertar aquilo depois vai ser muito trabalhoso. E também não só, e você vai criar um aquecimento localizado que pode te causar problemas. Lembrem-se sempre, estruturas em zircônia não são boas condutoras de calor. Então quando elas recebem calor e elas começam a irradiar esse calor para dentro da estrutura, aquela parte que está recebendo calor mais localizada tende a se expandir, tende a criar fraturas. Então cuidado com óxido muito forte para que você não crie fraturas na tua estrutura. Tem que fazer algum ajuste com brocas, te aconselho utilizar brocas de carboneto de silício, porque essas brocas são as famosas pedras verdes, porque essas brocas elas tendem a não gerar muito calor com atrito, ela é própria mesmo para isso. E use ela numa rotação se calhar um bocadinho mais baixa, porque assim você vai conseguir fazer alguns ajustes, se tem que fazer alguns ajustes oclusais, ajustes proximais se houverem ainda dentes remanescentes, você vai utilizar essas brocas para que elas possam te auxiliar nesse desgaste, bem como tirar o estabilizador. Tem aqui um ponto muito importante: todas essas estruturas em zircônia, elas devem ser sinterizadas com estabilizador. Ela tem que ter uma base estabilizadora no momento da sinterização. Qual é a importância da base estabilizadora para a sinterização desse tipo de estrutura? É justamente para que ela não tenha o problema de algum tipo de empeno por conta do calor do forno de sinterização. Geralmente essas peças elas vão a 1600 graus de temperatura para sinterização. Então essa base estabilizadora vai ajudar nesse processo. E como é que você faz a extração dessa base estabilizadora? Eu te aconselho a fazer a extração dessa base estabilizadora com um disco de corte novo, sempre novo, em cada conduto de estabilização, porque são muitos os condutos que você vai ter que tirar um a um. Então se você tem um disco mais velho, fatalmente você vai proporcionar mais calor localizado naquela região. E lembre-se sempre, mais uma vez, materiais em zircônia não são bons condutores de calor. E por isso,
Se você leva calor localizado a alguma parte deles, você pode começar a criar microfraturas que vão se evidenciar durante a queima. E imagina, lá no glaze da tua peça linda e maravilhosa, ela parte ao meio. Começou o problema geralmente ali onde você estava tirando a base estabilizadora ou fazendo um jato de óxido com o jato com a pressão muito forte. E nesses casos em que você tem que evitar proporcionar muito calor localizado à tua peça.